Olá, 703, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Estavam com saudade de mim no recesso? Aposto que estavam. Conseguiram descansar? Espero que sim, porque a gente vai começar com tudo essa semana, tá? E sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre um ser vivo que a gente ainda não estudou. Quais foram os seres vivos que a gente já estudou? Vamos lá. Os vírus, as bactérias, os protozoários e as algas. E hoje a gente vai falar sobre os fungos. Isso mesmo, sobre o reino fungi, ok? Bom, como é que é a cara desses fungos? Vocês estão vendo aqui, esses dois que eu estou segurando são fungos, são as estruturas chamadas cogumelos, ok? Eu tenho aqui em casa porque esses cogumelos são comestíveis e eu amo comer cogumelo. Mas existem fungos que não produzem cogumelo. Por exemplo, esse fungo aqui que veio aparecer na minha laranja. Como é que é o nome dele? É um bolor, é um mofo, ok? Ele não forma cogumelos. Então, a cara dos fungos é bem diferente de um fungo para outro, não é mesmo? Existem fungos, inclusive, esses daqui que a gente está vendo, são fungos pluricelulares. Mas existem fungos que são unicelulares. Isso mesmo. Então, o formato dos fungos é bem diferente entre si. Bom, o que mais que a gente precisa saber sobre eles? Vou mostrar aqui o quadro para vocês para a gente ir acompanhando as informações juntos, tá bom? O que mais a gente precisa saber sobre os fungos? Bom, como eu falei para vocês, alguns fungos são unicelulares, ou seja, microscópico, e outros são pluricelulares, como esses daqui que a gente consegue enxergar. E outra coisa muito, muito importante, os fungos não são plantas, correto? Ou seja, eles não fazem fotossíntese, eles não produzem seu próprio alimento dentro deles. Eles são heterotróficos, né? Eles têm uma nutrição igual à nossa dos animais. Eles digerem outro ser vivo. Mas como assim? O fungo come, então? O fungo tem boca? Por onde que entra o alimento dentro do fungo? O fungo ele faz uma digestão diferente da nossa. Como é que a gente faz a digestão? A gente come o alimento e aí dentro da gente a gente digere esse alimento, correto? E aí depois que o alimento estiver bem pequenininho, a gente absorve ele. Os fungos, eles fazem uma digestão extracorpórea, do lado de fora do corpo deles. Então, ó, imagina que isso aqui é um fungo que eu estou desenhando. Né? Vou até fazer um cogumelinho aqui. E o alimento é isso daqui que eu estou desenhando de amarelinho. E aí, como é que o fungo vai comer o alimento dele? Ele vai primeiro jogar para fora, ele vai botar ali no alimento dele enzimas digestivas que vão digerir aquele nutriente, aquele alimento. E aí, depois eles vão absorver o nutriente. Entenderam a diferença? A diferença entre embora os animais e os fungos sejam heterotróficos, eles comem outro ser vivo, os animais eles conseguem fazer a digestão dentro deles e os fungos fazem a digestão do lado de fora deles. E aí depois o fungo vai lá e absorve esse alimento. E o que é que o fungo come? Bom, depende. Se o fungo ele tiver digerindo um resto de um ser vivo que já morreu, né, ou um pedaço de um ser vivo, por exemplo, um tronco de uma árvore, uma folha, um cadáver de um animal, essa laranja, por exemplo, essa laranja aqui, ela não é um ser vivo mais, ela já está morta, né? Ela é parte de uma árvore, parte de um ser vivo. Então, quando o fungo ele está fazendo a digestão desse tipo de matéria, ele se chama decompositor. Como a gente já conversou sobre isso, né? A gente já conversou sobre a decomposição. Então, o que é a decomposição? O fungo ele vai decompor essa matéria morta e ele vai ser muito importante porque ele vai devolver os nutrientes para o solo para depois as plantas poderem crescer usando esse nutriente, ok? Mas existem alguns fungos que fazem isso, que ficam em cima de um ser vivo. Ou seja, eles começam a decompor um ser vivo que ainda está vivo e prejudica ele. Por exemplo, eu tive ano passado várias manchinhas brancas no meu braço e aqui nas minhas costas, chamado pano branco. Quem é que já teve isso? Isso é um fungo que estava fazendo o quê? Decompondo, estava digerindo a minha pele e me prejudicando.
O nome desses fungos são fungos parasitas, ok? Então, se ele está digerindo uma matéria morta, é decompositor. Se ele está fazendo isso numa parte de um ser vivo, eles são parasitas, ok? O nome dessas doenças que os fungos causam na gente se chama micose, certo? Tem o pé de atleta, candidíase, que é uma DST que acontece no canal vaginal das mulheres. Então, tem vários tipos de micose aí que vocês já devem até já ter tido ou conhece alguém que já teve, não é? Eles não fazem isso só na gente, eles também são parasitas de plantas, eles podem acabar com uma plantação inteira porque eles prejudicam o ser vivo, causando doenças, ok? E existem alguns outros fungos que são mutualísticos, que ajudam outros seres vivos, ok? Como, por exemplo, alguns fungos que ajudam algas, formando uma estrutura chamada líquen. E também tem alguns fungos que ficam associados a raízes das plantas, ajudando elas a absorver os nutrientes, ok? Então, os fungos exercem vários papéis na natureza. E outra coisa que é muito importante de vocês saberem é que os fungos, eles são usados e são muito importantes para os seres humanos, diretamente usados pelos seres humanos, em alimentos e na fermentação alcoólica, ok? Que alimentos são esses? Bom, acabei de mostrar para vocês, né? Vários cogumelos são cogumelos comestíveis e têm muitos nutrientes, são ótimos para comer. Quem aqui conhece o champignon? O champignon é o mais famoso, né? Esse daqui é o shiitake e o shimeji, muito usado na culinária japonesa e oriental. Também tem aqueles queijos mofados que eu adoro. Quem aqui já comeu gorgonzola? É um queijo que tem as partes meio verde, meio azul. Esse mofo é um mofo comestível, tá? Esse daqui, por exemplo, não é, gente. Essa laranja é para ser jogada fora, não é mesmo, Rafa? Meu namorado... Não tá ao vivo, mas eu vou ter que pausar. Fala. Oi, gente, desculpa, meu namorado precisou me interromper. Onde é que a gente estava? A gente estava falando sobre a laranja, né? Essa laranja mofada aqui, ela precisa ser jogada fora, tá? Não posso comer ela, porque esse mofo pode me fazer mal. Mas quem produz esses queijos mofados, eles usam um mofo especial que pode ser comível, tá? Que pode ser comestível. Inclusive, gente, cogumelos também, vocês não podem sair por aí comendo qualquer um, não, tá? Esse daqui eu comprei no mercado, embaladinho. Eu sei quais são eles, mas se você vê crescendo aí no seu quintal um cogumelo e quiser comer, não come, não. Por quê? Alguns cogumelos são venenosos, podem matar um ser humano. Alguns outros também são alucinógenos. Alguns usam para fazer chá, para fazer drogas e podem causar muitos prejuízos no corpo da pessoa e na cabeça também dela, tá? Por exemplo, aquele cogumelo, aquele mais famoso do jogo do Mario, sabe qual é? O Toad. Esse cogumelo que é vermelho com manchinhas brancas, esse cogumelo é o mais venenoso do mundo, ok? Eu vou pedir para vocês depois pesquisarem qual é o nome dele, tá? No questionário que vocês vão fazer depois que acabar de assistir esse vídeo, vai ter lá essa pergunta para vocês pesquisarem. Bom, outra coisa também que eu acabei de falar é sobre a fermentação alcoólica. Lembra que as bactérias também fazem esse processo chamado de fermentação? Tanto que a gente fez aquela prática da produção de iogurte, aquilo ali é uma fermentação que a gente chama de fermentação lática. Os fungos, no caso as leveduras, que são um fungo unicelular, eles fazem essa fermentação alcoólica, ok? E qual é a diferença? Nessa fermentação alcoólica é produzido álcool. E todo o álcool que a gente usa, aqui ó, agradeça aos fungos, esses álcools que a gente está usando aqui para matar o coronavírus. Os álcools, o álcool do combustível de carro, de remédio, cosmético, de bebida alcoólica, da cerveja, do vinho, tudo isso é produzido por fungos, ok? Então, os fungos, eles estão aí na nossa vida mais do que você imagina. E também, quem aqui já fez pão, já fez massa de pizza? Quem aí? Pergunta aí na casa de vocês se os pais, se os responsáveis de vocês já fizeram. Qual é o fermento que a gente usa nesse caso? É um fermento chamado fermento biológico. E adivinha o que tem dentro desse fermento biológico? Esses fungos chamados leveduras que fazem a fermentação alcoólica. E aí,
como eles fazem essa fermentação alcoólica, eles produzem gás que faz a massa crescer. Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, porque é muito interessante essa prática. A gente poderia fazer uma prática de fazer pão. O que vocês acham? Bom, e outra coisa também é que alguns fungos são usados para produzir remédios tipo antibióticos que matam bactérias. Então, assim, gente, e etc, tá? Os fungos, eles são muito importantes para os humanos e para toda a natureza em geral. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um resumão sobre esse reino e eu quero que vocês vão lá fazer o questionário que eu vou estar esperando a resposta de você para ver se você entendeu tudinho, tá bom? Então, gente, até a próxima!